Boa noite, irmãos. Quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 23. Chegamos então ao salmo mais conhecido, que é o salmo de número 23. E, curiosamente, o salmo de número 23, ele não é usado em nenhum momento no Novo Testamento. Ele é o salmo mais conhecido, mais citado, mais recitado, mas não existe uma citação direta do Salmo 23 no Novo Testamento, diferente do Salmo 22. O Salmo 22 ele não é tão conhecido nosso, mas ainda assim ele é o salmo mais citado diretamente no Novo Testamento. Então, entre a perspectiva judaica e a nossa leitura dos poemas, existe uma grande ponte, uma grande diferença. Mesmo o Salmo de número 23, ele sendo o mais conhecido e talvez utilizado como um salmo de lamento, ele, muito pelo contrário, ele é um salmo de agradecimento. Ele é um salmo de gratidão. No Salmo 23, o salmista ele não estava passando por dificuldades, ele não estava passando por problemas, ele não estava passando por aflição, ele não escreve o Salmo 23 como um lamento, ele não escreve o Salmo 23 com um coração pesado, mas ele escreve o Salmo de 23 para agradecer a Deus, para destacar o relacionamento do Deus do pacto com ele. Então o Salmo de número 23, irmãos, ele é um retrato claro do relacionamento do pastor com as ovelhas, ou o relacionamento de Deus com o seu povo. Então vamos dar uma lida, vamos ler o salmo todo. São poucos versos, somente 6 versos, e alguns aí até com certeza tem o Salmo 23 todo decorado. O Salmo 23 então diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então eu quero que pensemos hoje à noite com a temática o bom pastor. Inclusive uma frase, uma afirmação que também vai aparecer no Novo Testamento. E eu quero ver com os irmãos as características do bom pastor com base no Salmo de número 23, tá bom? Então vamos ver algumas características do relacionamento do pastor com suas ovelhas e entender como isso acontecia dentro do contexto judaico e entender como isso tem aplicação também, tanto na vida de Israel quanto na vida da igreja atualmente. O primeiro verso, quando ele começa com esta afirmação, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o salmista automaticamente ele já estabelece que tipo de comparação é que ele vai fazer no salmo como um todo. Ele vai apresentar exatamente este relacionamento de Deus com o seu servo. E a figura que ele utiliza para destacar o relacionamento de Deus com o seu povo, destacar o relacionamento de Deus com a igreja, é a figura do pastor e das ovelhas, e vice-versa, o relacionamento da ovelha com o pastor. E uma coisa que chama a nossa atenção, que o vínculo que existia entre pastor e ovelhas, era um vínculo, queridos, tão forte, mas tão forte, que se o pastor viesse a morrer, as ovelhas também morreriam. Existia uma ligação tão forte entre o pastor e o seu rebanho, que se eventualmente o pastor ele se ausentasse, as ovelhas não se alimentariam. Motivo tal que era prática também do pastor carregar e levar juntamente com ele um aprendiz mais novo, geralmente o filho.
para que o filho dele, acompanhando ele durante toda aquela trajetória de cuidado, durante toda aquela trajetória de proteção das ovelhas, se eventualmente o pai viesse a morrer, as ovelhas já teriam também essa proximidade com o filho, né, do dono do rebanho, então ele conseguiria continuar o serviço do pai. Mas se eventualmente ele não tivesse como deixar um seguidor criado desde cedo e ele viesse a morrer, o rebanho, queridos, obrigatoriamente ele era sacrificado. As ovelhas não seguiam a voz de outro pastor. As ovelhas não formavam um novo vínculo. Elas não aceitavam um novo comando. Era aquele comando e acabou, e desde sempre. Então nós temos aqui um vínculo, irmãos, tão forte, um elo tão forte entre pastor e ovelha, que não tinha como aceitar um novo comando. E é com base nesta verdade que eu apresento para vocês a primeira característica entre o bom pastor e as suas ovelhas. A primeira característica do bom pastor é que ele possui um vínculo inquebrável com suas ovelhas. É um vínculo do relacionamento de Deus com sua igreja, que ele não é substituído por mais ninguém. É um vínculo e uma relação que não é substituído por nada, nem por ninguém, nem por coisa nenhuma. É um vínculo que, se a igreja não estiver ouvindo a voz do seu bom pastor, não estiver ouvindo o comando do seu pastor, a igreja, como ovelhas de Cristo, não anda. Ela morre, ela desfalece. Então, meus irmãos, o vínculo que ele estabelece com a imagem é um dos mais fortes. Assim, é importante entender que somos dependentes do Senhor. Dependemos dele para absolutamente tudo. Nada do que fazemos ou realizamos é obra nossa. Não existe outro louvor, outra crença, outra confiança, outro prostrar-se, senão aquele que é direcionado ao nosso bom pastor. Uma igreja que não está vinculada ao Cristo em obediência e submissão, ela não pode ser chamada de igreja. Um grupo de ovelhas, um rebanho que não está submisso à voz do seu pastor, que é o nosso Cristo, não pode ser chamado de rebanho do Senhor Jesus Cristo. Pode ser chamado de qualquer coisa, menos de ovelhas do Senhor. Infelizmente, somos tão falhos neste vínculo que é inerente para a vida da igreja, inerente para a vida do rebanho, que infelizmente, queridos, fazemos planos, projetos e até executamos, sem nem ao menos buscarmos auxílio e consultar ao nosso bom pastor. Queremos fazer as coisas como ovelhas rebeldes e desobedientes. Queremos realizar os nossos planos e as nossas metas sem recorrer ao nosso bom pastor e perguntar o que ele tem para nos direcionar e como nós podemos realizar estes planos da melhor forma possível. Só existe um pastor e é o pastor Jesus Cristo. E é a ele que devemos obediência, submissão, respeito. Não existem pastores, mas sim lobos ferozes que estão prontos a devorar. Então só existe um pastor. Este é o vínculo que o salmista ele vai estabelecer no salmo como um todo. Não existe outra maneira de viver como ovelhas, não existe uma outra maneira de sobreviver se Cristo não for o nosso pastor e se não estivermos vinculados a Ele. No Evangelho de João, nós temos a figura, no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo de número 10 até o versículo de número 12, desta relação inerente do pastor com as suas ovelhas. O Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 12, diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, se vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Então Cristo está mostrando exatamente para o seu povo, exatamente para o seu rebanho. Ele diz: olha, o bom pastor sou eu. Eu é que dou a vida pelas minhas ovelhas. Qualquer um outro que bate em retirada na hora que vem o lobo, na hora que vem a dificuldade, na hora que vem a provação, este não é considerado o seu verdadeiro pastor. E o que nos chama a atenção, queridos, que ainda no verso de número 1, além de apresentar este vínculo, que a característica do verdadeiro pastor possui um vínculo que é inquebrável e que deve ser inquebrável com as suas ovelhas, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista está mostrando exatamente que a fonte de suprimento que ele tem enquanto ovelha, ela é oriunda única e exclusivamente de Deus.
Nós vamos ver no corpo do todo como um salmo, queridos, que até para beber água, em algumas situações a ovelha necessitava que o pastor fosse, colocasse um pouco de água na mão e deixasse na boca da ovelha, do contrário ela morreria de sede. Nós vamos já observar à medida que formos caminhando. Então ele deixa de maneira muito clara este vínculo que é inquebrável, este vínculo que não pode ser substituído por absolutamente ninguém, o vínculo que não pode ser transformado por uma outra pessoa. Ele é de exclusividade do relacionamento que nós temos com Cristo e com Deus do pacto. Então, igreja, se eventualmente o teu vínculo é com qualquer outra coisa, menos com Cristo, eu te desafio a render-se aos pés de Cristo e aceitá-lo como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Do contrário, não há negociação. A segunda verdade, ou a segunda característica, que nós encontramos do bom pastor, nós encontramos aí no verso de número 2, a parte A, quando ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, a segunda característica do bom pastor, ele proporciona o melhor alimento para suas ovelhas. Se os irmãos notarem bem, quando ele diz, ele me faz deitar em pastos verdejantes, pastos verdejantes está no plural. Poderia estar no singular. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Mas por que o salmista faz questão de colocar pastos verdejantes? Porque era exatamente como acontecia. O pastor de ovelhas, ele saía procurando, irmãos, no deserto, o melhor oásis para que suas ovelhas pudessem sentar, deitar, descansar e buscar o melhor alimento. Se eventualmente ele encontrasse um local, uma porção de terra, um pequeno oásis, que não fosse agradável a ele, ou ele visualizasse algo que não traria algum conforto para as ovelhas, ele andava ainda mais. Então, quando o salmista diz, ele proporciona, ou ele me faz deitar em pastos verdejantes, é a ideia do bom pastor realmente, que procura o melhor local para que sua ovelha possa buscar e alcançar o mantimento do alimento. A necessidade de procurar locais com alimentação para as ovelhas era uma tarefa árdua e difícil para o pastor. Exigia a necessidade de horas e horas de caminhada para achar o melhor local e o melhor alimento para as suas ovelhas. Então, o que o salmista destaca aqui é exatamente isso: que aquilo que o bom pastor oferece para as suas ovelhas não é qualquer tipo de grama, não é qualquer tipo de alimento, não é aquilo que logo lhe aparece, mas ele exatamente vai proporcionar e proporciona o melhor alimento que pode existir na face da terra para as suas ovelhas. E quando nós observamos esta parte A do verso de número 2, 3 verdades nós podemos destacar com base só nessa primeira parte. Observamos que quem proporciona o alimento é a exclusividade do pastor. O texto diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva a um local que eu possa descansar e possa ter um alimento de qualidade. Então, quem faz esta tarefa de proporcionar o alimento é o pastor, não é a ovelha. O que a ovelha vai fazer é só, e aí quando eu digo só, entendam que não estou diminuindo esta tarefa, mas o que a ovelha vai fazer é alimentar-se daquilo que ela está recebendo de melhor, porque é obra exclusiva do pastor. Nós também conseguimos observar que é de responsabilidade do pastor proporcionar um local de segurança para o repouso das suas ovelhas. O texto diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Em relação a esta verdade, verso de número 5, eu vou falar sobre esta zona de segurança, ok? Então, por enquanto, eu não vou mencionar essa ideia da segurança, mas eu não vou explicar, vou só mencionar. Isso também era responsabilidade do pastor, quando ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, levar a ovelha para um local seguro. E entendemos também aqui que é exclusividade e responsabilidade do pastor proporcionar o melhor alimento para as suas ovelhas. Igreja, então, quando nós observamos a segunda característica do bom pastor como aquele que proporciona o melhor alimento para as suas ovelhas, nós podemos então ter pelo menos dois caminhos a seguirmos. Dois caminhos a seguir. E eu acho que um não invalida o outro. Quando Cristo se apresenta como o pão da vida, e quando a Bíblia também apresenta que a própria palavra de Deus é o pão que nos alimenta.
Então eu sou levado a entender e aplicar que este melhor alimento que o bom pastor proporciona para suas ovelhas é a comunhão com Cristo por meio da sua palavra e por meio do seu sacrifício. Não existe melhor alimento, queridos. Não existe algo que possa saciar mais o buraco do estômago do ser humano, da ansiedade por algo, se não for baseado neste relacionamento com Cristo. O bom pastor, ele faz isso pelas suas ovelhas. Vimos anteriormente que ele dá a vida por suas ovelhas. Então é isso que ele nos faz. Ele nos direciona ao melhor alimento que existe. É claro que aqui, queridos, eu também não posso deixar de mencionar o suprimento diário da necessidade física, sem sombra de dúvida. Ele supre continuamente as nossas necessidades, Ele supre continuamente a nossa necessidade do alimento diário, Ele supre continuamente as necessidades que nós temos, sem sombra de dúvida. Isso é bíblico também, eu não posso negar esta verdade. Mas quando eu vejo o bom pastor direcionando as suas ovelhas para o melhor alimento, eu só posso linkar e direcionar a Cristo como o pão da vida, ou aquele que proporciona a verdadeira vida. E se você é salvo em Cristo Jesus, agradeça a Deus, porque o bom pastor conduziu você, me conduziu a este local de segurança para que pudéssemos comer do melhor alimento que existe, que é a vida eterna e a nossa salvação. Dando continuidade, então, temos aí a terceira característica do bom pastor. Encontramos aí o verso 2, a parte B, até o verso 3, a parte A, quando diz: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Ou guia-me para as águas tranquilas. Eu não sei como é que está na versão dos irmãos. Guia-me para as águas tranquilas. Curiosamente, as ovelhas, elas não bebiam água em qualquer local. A ovelha não bebia. Qualquer sinal de perigo ou barulho, a ovelha parava. Para vocês terem uma ideia de como era complicado uma ovelha beber água, que até o próprio reflexo da ovelha no rio matava a ovelha de susto. Ela chegava, na hora que ela ia abaixar para beber água, que ela olhava o reflexo dela, ela se assustava, chegava a morrer. Como era uma tarefa difícil. Então, o pastor que precisava dar água para suas ovelhas. Se ele estivesse caminhando na sua jornada, encontrasse um rio que tivesse uma correnteza um pouco mais forte, a ovelha, irmãos, morria de sede, mas não bebia aquela água. Se ela ficasse desconfiada com qualquer barulho, morria de sede e também não bebia água. Então, o pastor, ele tinha uma grande tarefa de encontrar um oásis com um local, águas tranquilas, para que ela pudesse alimentar-se com tranquilidade, segurança e paz. E ainda tem mais. Ainda que a ovelha, o pastor levasse a ovelha para um local tranquilo e ela cismasse com aquele local, ela também não ia beber a água. Então o que o pastor precisava fazer? Ele ia até a fonte de água, botava a água nas mãos e levava para a boca da ovelha. E ficava esperando, irmãos, para que ela começasse a ir bebendo aos poucos. E ele fazia este processo com qualquer ovelha que estivesse amedrontada. Ele ia calmamente, botava um pouco de água na mão, levava para a ovelha. Botava água na mão, levava para a ovelha, até que a ovelha começasse a ter um pouco mais de tranquilidade, a ter um pouco mais de segurança. Aí sim, ele vinha, como a gente fala no português, ele vinha tocando a ovelha para que a ovelha, devagarzinho, fosse chegando ali perto do manancial, fosse chegando perto ali do ribeiro de água, e ela começava a beber. E isso era inevitável para a ovelha. A ovelha não possui garras para se defender dos predadores, por isso é considerado um animal medroso. Não possui garras, não possui presas sem muita força. Então ela possuía inevitavelmente, queridos, este medo. Então não era qualquer local que ela parava para beber água. E ainda que a caminhada do pastor demorasse mais um pouco, o pastor ia sempre procurar lugares tranquilos. E ainda assim, se a ovelha não bebesse, ele ia calmamente e proporcionava água para sua ovelha.
E aí, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos o Cristo conversando com uma mulher, e ele diz: aquele que tiver sede, beba da minha água, que nunca mais sentirá sede. É isso que o bom pastor, meus irmãos, ele fez conosco. Ele nos conduziu a este local, a este oásis, que pudéssemos abaixar, beber a água com tranquilidade, sem nenhum tipo de predador ao nosso redor ou derredor, sem nenhum tipo de dificuldade. E ele bondosamente, nós, como ovelhas covardes que éramos, medrosas que somos, bondosamente botava água e transportava até a nossa boca. Ou seja, pela graça de Deus, o bom pastor nos conduziu para águas da vida eterna. Tudo obra e glória exclusiva dele. E ainda nós temos então essa terceira característica, né, que ele sacia a sede das suas ovelhas, características do bom pastor. Nós temos uma quarta característica, irmãos, agora ainda no verso 3, pegando a parte B, que é a quarta característica do bom pastor. A primeira característica do bom pastor, ele possui um vínculo inquebrável com as suas ovelhas. A segunda característica, ele proporciona o melhor alimento para as suas ovelhas. A terceira característica, ele sacia a sede das suas ovelhas. E a quarta característica, nós temos aí, do verso 3, a parte B: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Queridos, a palavra veredas aqui, ela no hebraico, ela é uma palavra bem interessante. Ela literalmente significava um caminho que era feito por carroças. Deixa eu explicar isso aqui. Então, passava lá uma carroça, né, e deixava uma marca na areia. As outras carroças de outros viajantes que vinham mais atrás, eles seguiam exatamente aquela trilha. Um exemplo nosso para entendermos essa figura legal: quem já fez caminhada, né, em área de mata, ou até quando existe um caminho que nós costumamos cortar por cima da grama, aquela terra ela fica batida, forma o caminho, e lá não tem grama, não nasce mato, e geralmente não tem pedra, não tem obstáculo nenhum, de tantas pessoas passarem por cima. Então fica um caminho livre, tá? Fica um caminho livre. Então, quando o salmista usa esta expressão, guia-me pelas veredas da justiça, ele está fazendo menção a uma trilha que ela é sem obstáculos, uma trilha, um caminhar, um caminho que não é apresentado por dificuldades, não é apresentado por obstáculos. Então, quando ele diz, olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, ele está mostrando que o bom pastor é aquele que proporciona o melhor caminho para as suas ovelhas. A figura aqui é daquele bom pastor que, ao caminhar com suas ovelhas, ele não vai por qualquer caminho. Ele, como um perito do deserto, ele fica avistando de longe, procurando por que local ou que direcionamento ele pode caminhar com suas ovelhas. Um local sem muitas pedras, um local sem muitos obstáculos, um local sem muitas dificuldades. Não, é por aqui que eu vou guiar vocês. Nós juntos vamos andar por este caminho. Mas ele diz que tudo isso ele faz por amor ao seu próprio nome. Notem que, olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. A reputação do pastor dependia do seu trato com suas ovelhas. Se um pastor ele fosse infiel no trato com suas ovelhas, a sua reputação naquele contexto seria uma reputação negativa. Se ele fosse um pastor que constantemente perdia as ovelhas, ele tinha uma reputação negativa. Então, o bom pastor era aquele que cuidava das suas ovelhas, preservava suas ovelhas, não deixava que suas ovelhas se perdessem, porque ele fazia isso por amor ao seu próprio nome. Era a reputação dele. É como se dissessem o seguinte: olha, Adriano, ele é um péssimo pastor de ovelhas. As ovelhas dele caem no buraco, as ovelhas dele se perdem, ele escolhe os piores caminhos, ele leva as ovelhas em direção aos predadores e não liga, não dá atenção. Mas o outro irmão, o outro pastor é o contrário, ele não perde as ovelhas. Se uma ovelha fica pelo caminho, ele vai atrás. Isso é o que dava reputação para o nome do pastor. Então, quando o texto nos apresenta, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome,
o salmista está nos dizendo que é o próprio Deus nos proporciona os melhores caminhos para o louvor da sua própria glória, porque Ele sabe o caminho que devemos trilhar, Ele sabe por onde devemos caminhar, Ele sabe o percurso que devemos fazer, até mesmo, irmãos, porque era vergonhoso e humilhante perder uma ovelha por qualquer negligência de qualquer pastor, e era repugnante tratar as ovelhas com desdém, com descaso. Para os irmãos terem uma ideia como o pastor ele zelava pelo seu próprio nome, ele zelava no trato com suas ovelhas, que ele contava diariamente todas as suas ovelhas. Fazia uma caminhada, ele parava e ia contando. Parou, bebeu água, se alimentou, levantou, contava de novo. Chegou mais na frente, parou, sentou, contava de novo. O objetivo é para que ele não perdesse nenhuma ovelha sequer. E se uma ovelha fosse ficada para trás, o pastor deixava aquele grupinho de ovelhas ali, o rebanho, em segurança. Não se iludam, elas não eram criadas com cercas, não se iludam. Então elas eram obedientes realmente ao comando do pastor. Elas ficavam ali, o pastor voltava, independente da distância, voltava para socorrer aquela ovelha que ficou para trás. Irmãos, se por algum acidente a ovelha viesse a morrer, o pastor entrava em luto, por amor que ele possuía às suas ovelhas. Então aqui nós podemos observar que o caminho que o Senhor nos direciona, o direcionamento que Ele nos mostra é, sem sombra de dúvida, o melhor caminho. E sem sombra de dúvida, tudo que Ele faz não é para o louvor da sua glória, não é para o louvor da minha glória, mas por amor ao seu próprio nome, o Deus zeloso, o Deus que direciona, o Deus que guia, o Deus que cuida. As coisas que Deus faz, irmãos, não é para levantarmos bandeira, que somos merecedores de algo. A ovelha não tinha merecimento de absolutamente nada. Nada. Todo o trabalho era do pastor. Toda a luta era do pastor. E toda a honra e toda a glória era atribuída ao pastor das ovelhas. Era o pastor. Então, quando o texto nos apresenta: guia-me pelas veredas da justiça, procurando o melhor caminho, por amor ao seu nome, é para a sua própria honra e glória, porque os pastores, eles destacavam exatamente o seu caráter como bons pastores, que é o que Cristo e Deus, Ele faz com o seu povo. A quinta característica, irmãos, do bom pastor, nós encontramos no verso 4, quando ele diz, até a parte C do verso, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui nós encontramos a quinta característica do bom pastor. O bom pastor é aquele que proporciona confiança para as suas ovelhas. Vocês estão vendo aí que o texto diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Existe uma grande chance mesmo, de ter existido um vale que o nome dele era Sombra da Morte. Local geográfico, um local literal. Só que, naquele trajeto, era um trajeto de grandes dificuldades. Por que era um trajeto de grande dificuldade? Terrenos íngremes, os caminhos bem estreitos, grande presença de predadores e salteadores. Então, o que o pastor, ou como o pastor fazia para que as ovelhas ficassem calmas, andassem em fila indiana, passando por precipícios? O que o pastor fazia, irmãos? Ele começava a cantar. Porque ele entendia que enquanto a ovelha estivesse ouvindo a sua voz, ela estaria tranquila, ela não temeria, ainda que ela estivesse andando
por caminhos tortuosos, ainda que ela estivesse caminhando por precipício e em fila indiana, ou seja, uma atrás da outra. Então ele vinha lá na frente cantando, cantarolando, né, para que todas as ovelhas conseguissem ouvir a sua voz, conseguissem ouvir o seu chamado, conseguissem ouvir e sentir tranquilidade. E sentir tranquilidade. Ele cantava. E aí quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 ao versículo 16, nós encontramos: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um único pastor. Meus irmãos, então esta quinta característica do bom pastor é aquele que proporciona confiança nas suas ovelhas. Os evangelhos ainda vão dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Aquelas que o Pai me dá, em nenhum modo lançarei fora. Ainda que o caminho, por mais difícil que fosse, por mais perigoso que fosse, as ovelhas esqueciam aquela situação de perigo por confiar única e exclusivamente na voz do bom pastor. É assim que a igreja hoje descansa, irmãos. É assim que a igreja hoje fica tranquila diante da adversidade. Não é olhando para a adversidade, não é olhando para os problemas, não é olhando para a provação, mas ouvindo a voz do bom pastor falando continuamente com o seu povo e o seu rebanho. É assim que a igreja descansa. É assim que a igreja dorme tranquila, porque sabe que ele zela o seu rebanho. Esta é a quinta característica para o bom pastor. Mas ainda no verso de número 4, nós temos a sexta característica do bom pastor, quando ele diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A sexta característica para o bom pastor proporciona orientação para as suas ovelhas. O bom pastor é aquele que proporciona orientação para as suas ovelhas. Agora deixa eu explicar isso aqui, porque isso aqui é interessante. As versões tem umas que tem vara, né? A tua vara e o teu cajado, ou às vezes a tua vara e o teu bordão me consolam. Varia um pouco de versão para versão. Mas o que nós temos aqui na realidade, irmãos, é um único instrumento. É um único instrumento, que era chamado de cajado. E aquele instrumento, ele possuía 3 finalidades, 3 objetivos. O que o pastor ele fazia? Algumas versões fala vara, que era, vou mencionar isso aqui. Então o que ele fazia? Está lá caminhando, a ovelhinha deu um pulinho fora lá do caminho, ele chegava com a vara e batia nela, com o cajado, entra na fila. Chegava um pouco mais à frente, ele batia de novo, entra na fila. Então a vara, o cajado, ele servia para corrigir. Ele servia para corrigir. Se a ovelha estivesse saindo do caminho, ele batia na ovelha para que a ovelha entrasse no local que deveria entrar. Existia ainda uma prática, desculpem, não era nem uma prática. Poucos pastores, tá? Poucos pastores faziam isso. Não eram todos os pastores. Com as ovelhas rebeldes. As ovelhas rebeldes. Alguns pastores, irmãos, entendam bem, isso aqui não era prática. A prática era o quê? Se existisse uma ovelha rebelde que estivesse dando prejuízo para o pastor, né, uma ovelha que chegava e se perdia no campo, caía entre os arbustos, só vivia ferida, aquela coisa toda, ele já tinha dado a voz de comando, já tinha feito a correção, ele chegava e vendia, porque aquilo estava dando prejuízo para ele. A ovelha chegava com a lã, né, toda cheia de mato, né, como a gente chama, né, de carrapicho. Então aquilo dali dificultava para a venda. Então o que ele fazia? Ele disse, bem, essa ovelha aqui está me dando problema, essa ovelha aqui está me dando trabalho, então eu estou tendo prejuízo com ela, então eu vou me livrar dela, eu vou vender para o matadouro. Aí vendia para o matadouro. Poucos pastores faziam o seguinte, isso aqui eram alguns só. Se a ovelha
estivesse dando problema, ele já corrigiu com a vara, já exortou, já falou, já chamou a atenção, mas a ovelha lá continuava se desgarrando, continuava saindo. O pastor chegava e fazia o que, irmãos? Quebrava a perna da ovelha, colocava a fita. Aí alguém vai me dizer: pastor, que maldade. Muito pelo contrário, ele não ia deixar a ovelha ali. O que ele ia fazer? Carregar a ovelha durante toda a jornada. Então ele fazia aquilo para ensinar a ovelha que ela deveria ficar junta, e que ele entendia que o caminho mais fácil não era livrar-se da ovelha, mas ele entendia, por amor que ele possuía aquela ovelha, disciplinar aquela ovelha, para que aquela ovelha entendesse que ela deveria ficar junto do rebanho e entender que ele é que zelava por ela e cuidava dela. Irmãos, é o que nosso Deus faz conosco. Ele não nos despreza. E olha que somos ovelhas rebeldes. Ele não nos manda embora. Ele nos trata exatamente com a vara da disciplina, porque Ele nos ama. Eu sei que aceitar a disciplina de Deus, irmãos, nós não queremos, mas Ele está ensinando o melhor para cada um de nós, quando Ele chama a nossa atenção, quando Ele nos disciplina. Eu sei que dói, eu sei que incomoda, eu sei que traz choro, mas Ele faz isso porque Ele, como um bom pastor, nos ama. Ele só faz isso porque Ele se preocupa com cada um de nós. A outra característica também do bordão, do cajado, ele possuía uma espécie de gancho na ponta, tipo um anzol grande, né? Só que sem a ponta de um anzol. Para que servia aquela borda com uma espécie de gancho? Se alguma ovelha caísse em qualquer local, ele ia com aquele bordão, com aquele cajado, estendia para puxar a ovelha daquela situação. Ele não abandonava, irmãos, a ovelha, entendam isso. Ela não era abandonada. Ele chegava lá com o seu cajado e vinha puxando a ovelha, porque aquela ovelha era deveras preciosíssima para ele e para o seu rebanho. Mas existe uma terceira função do cajado, que talvez não é tão conhecida. O cajado também, ele possuía uma arma secreta. Bem na ponta, que ele tirava essa parte mais curva, existia uma ponta. E aquele cajado virava uma lança. Virava uma arma. Para que ele utilizava então aquele cajado? Para defender suas ovelhas dos predadores. Então, quando o texto diz que o teu bordão e o teu cajado me consolam, o salmista está dizendo: Senhor, eu sei que quem me ensina é a tua disciplina. Senhor, eu sei que se eu cair e eu sou tua ovelha, é o Senhor que vai me levantar. Eu não tenho forças, mas o Senhor não vai me deixar jogado dentro do buraco. O Senhor vai me resgatar. E ainda sei, Senhor, se os inimigos se levantarem contra mim, quem vai me defender é o Senhor com o seu cajado. O salmista descansa nisso, porque ele entende que Deus é o seu bom pastor. É o que cuida das suas ovelhas. É o nosso Deus, irmãos. É como Ele nos trata. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Ele nos dá força para levantarmos, para não ficarmos caídos, prostrados. Se houver a necessidade de quebrar a perna do Adriano e ele carregar, ele vai fazer isso. E se os predadores vierem, Ele é que vai nos defender dos inimigos. É o nosso Deus. Próxima característica do bom pastor, encontramos então aí no verso de número 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A sétima e última característica do bom pastor, ele proporciona segurança para suas ovelhas. Lembra quando eu falei lá no início? Eu disse, vou falar um pouquinho da parte de segurança quando chegarmos no verso de número 5. Então, o verso de número 5, ele diz que o bom pastor proporciona segurança para suas ovelhas. Irmãos, aqui no verso de número 5, quando eu comecei a estudar o Salmo 23, os comentários que eu tenho, os que eu li na realidade, todos eles caminham para uma mudança de cena. É o bom pastor até o verso de número
o verso de número 4, quando chega no verso de número 5, ele já fala de um anfitrião. E aquilo começou a me inquietar, começou a me questionar. Eu disse, Senhor, mas está complicado. Como é que o Senhor vem falando em relação pastor, ovelha, pastor, ovelha, pastor, ovelha, e tem uma quebra, não tem uma palavra, uma expressão que mostra essa mudança de configuração. E aí aquilo me inquietando, aí Deus me direcionou, preciso mencionar o nome dele, para o reverendo Dilvão Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Chácara Brasil, que inclusive escreveu um livro no Salmo de número 23. Liguei para ele. Liguei não, mandei um áudio. Pastor, me ajude. Estou estudando o Salmo de número 23. Quando chega no verso de número 5, eu não estou engolindo a ideia que nós temos uma mudança de cena, uma mudança de figura, uma mudança de imagem. Pastor, eu continuo achando que o salmista está falando da relação pastor e ovelha, só que nos comentários eu não estou achando isso, pastor. Me ajude. Aí ele me mandou um texto, me explicando e dizendo, fique tranquilo. Bondosamente ele me chama de meu herege, né? Aí ele diz assim, fique tranquilo, meu herege, sua interpretação está correta. Então vamos entender o que nós temos aqui no verso de número 5, para entendermos esta imagem da relação, ainda a mesma cena, relação de pastor e a relação de ovelha. Então, o bom pastor, ele proporciona segurança para suas ovelhas. O texto diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A ideia de mesa está relacionado a banquete, comida, alimentação. O que o bom pastor, o que o pastor ele fazia com suas ovelhas? Eles estavam lá em um dia de jornada, caminhando, eles precisavam parar para descansar, para comer um pouco. Mas aquilo era um território inóspito, um território hostil. Pouco alimento, sem muita sombra, tocas de serpentes ao redor, lobos vorazes ao derredor. O que o pastor ele fazia? Ele pegava óleo e começava a jogar dentro do buraco de todas as serpentes, para que se alguma serpente fosse dar o bote, ela não ia conseguir, ela ia escorregar. Então ele vinha buraco por buraco. É aqui que nós vamos parar. Aí ele chegava e ia retirando, irmãos, todas as pedras, todos os galhos, qualquer coisa que pudesse trazer algum incômodo para suas ovelhas. Retirou, tirou, colocou o óleo na cova, né, na toca das serpentes. Agora ele chamava as ovelhas, botava as ovelhas naquele local, alimentava as ovelhas, e na hora que ele fosse comer, ele ficava constantemente em prontidão, porque se aparecesse algum lobo, ele seria o primeiro a defender as suas ovelhas. Então, quando o texto diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, a ideia de adversários aqui são os predadores naturais das ovelhas. Elas, calmamente, comiam em território hostil e com tranquilidade, porque o pastor estava zelando por elas, porque o pastor preparou o caminho, preparou o terreno para que elas pudessem comer tranquilamente. Quem preparou este caminho para a segurança das ovelhas? O bom pastor. Então, quando diz prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, é como se a ovelha estivesse dizendo, vou comer tranquilamente, porque eu sei que quem está me vigiando é o meu pastor. Se vier um lobo, ele vai me defender. Se vier uma serpente, ele já preparou a proteção para a minha vida. Se vier um salteador, ele vai me defender. Então as ovelhas comiam calmamente, e o bom pastor em prontidão. O texto ainda diz, unges-me a cabeça com óleo. As ovelhas terminaram de comer. O que ele ia fazer agora? Verificar, ovelha por ovelha, para saber se alguma estava com algum machucado, alguma ferida ou algum parasita. Aí ele pegava o óleo e colocava o bálsamo, e colocava no local da ferida, colocava aquele óleo para que os parasitas saíssem exatamente também daquelas ovelhas. Um cuidado, ele ia fazendo isso, irmãos, uma por uma. Estão alimentadas, estão protegidas, agora elas serão tratadas. Está com ferida?
eu vou botar aqui o óleo. Tá com algum parasita? Vou retirar o parasita dela também. Vou cuidar da minha ovelha. O meu cálice transborda. Essa ideia do meu cálice transborda é a ideia que as ovelhas poderiam alimentar-se tranquilamente e em abundância, porque o próprio pastor estava proporcionando isso. Igreja, então esta característica do bom pastor que proporciona segurança para suas ovelhas é o relacionamento do Cristo com a sua igreja. Nós podemos ficar tranquilos em meio a tanta hostilidade, porque quem nos protege é o Senhor. Podemos ficar tranquilos, porque quem cuida das nossas feridas, das nossas mágoas, é o bom pastor. Podemos ficar tranquilos, porque quem aplana o terreno, quem tira os galhos, é o nosso Senhor. É como se ele dissesse assim para a igreja: fiquem tranquilos, descansem em segurança, alimentem-se, tenham confiança, porque eu estou zelando por vocês. Esta é a relação do bom pastor com a sua igreja. E o verso de número 6, eu uso como conclusão, quando ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista conclui e diz: olha, depois de todo o cuidado que o Senhor dispensa para com a minha pessoa, depois de toda a proteção, toda a confiança, depois que o Senhor já afirmou que Ele possui um vínculo que é inquebrável, depois que o Senhor já afirmou que Ele proporciona o melhor alimento, depois que o Senhor já afirmou que Ele sacia a sede das suas ovelhas, depois que o Senhor já avisou que proporciona o melhor caminho para as suas ovelhas, depois que o Senhor já demonstrou que proporciona confiança para as suas ovelhas, depois que Ele disse que proporciona orientação para as suas ovelhas e proporciona segurança para as suas ovelhas, o salmista diz: agora sabe o que é que me resta? A bondade, a misericórdia, a tranquilidade, elas me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei, ou seja, manterei o meu relacionamento com o Senhor para todo sempre, porque Ele é quem cuida de mim, Ele é que me protege, Ele é que me guia. Irmãos, a única maneira de encontrarmos ou desfrutarmos de tal descanso é mediante o Cristo. Não existe outra maneira de sermos ovelhas dele se não for por meio do Cristo. Não existe outro caminho se não for o relacionamento do Cristo com pecadores regenerados. Ainda que eu queira, ou alguns queiram camuflar esta verdade, não, você só precisa fazer isso, pague, não existe, irmãos. A única maneira de nos tornarmos ovelhas do aprisco do Senhor é por meio da cruz de Cristo. A única maneira é render-se aos pés deste Cristo e deixar que Deus nos conduza como verdadeiras ovelhas suas.